Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Versículos de 1 a 7, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com o que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Meus irmãos, quando essa profecia foi proferida, o povo vivia um estado lastimável. O profeta que se refere, se os irmãos voltarem no capítulo 8, versículos 21 e 22, ele vai narrar essa situação. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. O autor retrata essa situação lastimável que vivia o povo, olhando para cima, como se independentes, como que não precisando de Deus. Essa situação, irmãos, que se nós olharmos para os nossos dias, nós retratamos as mesmas coisas. O homem não mudou, irmãos, de lá para cá. O homem continua na sua individualidade, como se independente, esquecendo-se de Deus, olhando Deus de longe. Essa é a situação que nós vivemos, uma insensatez, a iniquidade, o pecado presente. Esta terra na qual nós vivemos, irmãos, ela é amaldiçoada pelo pecado. Muitas pessoas estão, por exemplo, colocando as suas esperanças no próximo governo, como se a situação das suas vidas sejam resolvidas, como se o problema do homem fosse a economia, como se o problema do homem fosse terra para morar, como na verdade, irmãos, nós sabemos que o grande problema do homem é o pecado, é ele próprio, é a sua insensatez, é a sua distância de Deus, é o seu vazio. Essa semana eu conheci um dado que eu desconhecia. No mundo em que nós vivemos, irmãos, nós temos mais suicídios do que assassinatos.
Porque nós vivemos num mundo vazio, pessoas vazias. O Natal hoje, o Natal que se aproxima agora, as pessoas estão pensando na ceia, as pessoas estão pensando nos presentes, as pessoas estão pensando nas festas, as pessoas estão pensando nas bebidas. Essa é a vida que as pessoas que não conhecem Deus, elas esperam, porque elas estão vazias, elas são vazias, pecadoras, iníquas. E essa profecia, irmãos, remete 700 anos antes de Cristo, a palavras aqui que apontam para a situação que nós vivemos hoje. Essa era pós-moderna, vazia, onde não há valores, os valores estão sendo jogados para fora. E aí nós vemos, irmãos, o profeta falando, veja que ele cita aqui, entre as outras cidades que estavam devastadas, ele cita Galileia dos gentios, essa fronteira, essa cidade fronteiriça com outros povos, era considerada ali no povo de Israel a fronteira mais fraca, porque era invadida frequentemente. Ali tinha mais estrangeiros do que israelitas. E essa região conturbada, onde eles viviam escurecidos, uma terra de filhos de bastardos, marcada pela violência. E foi nesse lugar, irmãos, que Jesus encontrou aqueles criadores de porcos, aqueles que menosprezavam as leis de Deus. Mas aqui também, irmãos, nós vamos começar a ver, a deslumbrar aqui as misericórdias de Deus, que iria transcender o povo de Israel, iria transcender aquela região de Israel, como nós temos visto aqui nos estudos que nós temos feito no livro de Atos dos Apóstolos. Todas as nações conhecendo o Evangelho, as boas novas de salvação para esse povo, para essas pessoas que estão vazias, para essas pessoas que vivem na iniquidade, que desconhecem a solução para o grande problema do homem, o vazio que eles têm. E foi a esse povo em situação de trevas que Isaías prega essa palavra. É ao povo que vive nas trevas que essa palavra é pregada, e para pessoas que viviam insensíveis a Deus, insensíveis à palavra de Deus. E aqui nós vemos uma palavra de libertação, de vida, de redenção. Veja que a partir do versículo 12, nós vemos Deus trazendo a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. O profeta mostrando essa redenção que traria a luz, essa mensagem de Deus que traz a luz para o homem que se afasta dele, que vive na iniquidade. E vejam que viver sem a luz de Deus, irmãos, é viver na desesperança, é viver no mar de incertezas, de perdição, de opressão, de infelicidade. A Bíblia a todo instante relata, ela mostra a luz de Deus, a luz de Cristo, que brilha, que resplandece nas trevas, que afasta as trevas do homem. E com essa luz, irmãos, nós podemos caminhar pelo vale da sombra da morte. Nós temos, irmãos, a lâmpada para os nossos pés. Nós temos a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. E aí nós vemos o profeta mostrando que viria a redenção para os povos que viviam nas trevas. Veja que no versículo 3, ele traz agora outra necessidade, outra virtude do Evangelho para aqueles que conhecem a luz, que é a alegria.
tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti. O profeta vem trazer também, irmãos, vem mostrar a redenção que viria e trazer a alegria, que é o grande desejo do homem. Nós vemos hoje pessoas buscando alegria nas drogas, nas bebidas, no trabalho, em outras coisas, quando na verdade, irmãos, nós sabemos que a grande alegria, a alegria verdadeira, vem de Cristo Jesus. Veja que ele fala aqui como a alegria da ceifa, a alegria de dividir os despojos, que para nós parece meio estranha essa linguagem, mas aqui, irmãos, nós falamos de um povo que vivia constantemente em situação de guerra, de invasão, e despojos é aquele tesouro, aquele tesouro, aquelas coisas que seriam servidas ao povo, trazendo alimentação, trazendo prosperidade, aquilo que era dividido após a guerra, nas batalhas, os bens materiais, tesouros que trariam benefícios às vidas das pessoas. Veja que essa alegria aqui, irmãos, é uma alegria indescritível, uma alegria real. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante de ti. Essa alegria, irmãos, que nós só alcançamos, só a temos em Cristo Jesus. O salmista Davi, no Salmo 16, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E os versos seguintes, irmãos, eles nos falam da libertação do povo, da opressão. Como eu disse, uma opressão que era real, que era clara na vida daquelas pessoas. Veja no versículo 4, ele começa: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. E os irmãos sabem muito bem o que é jugo, aquilo que pesa sobre o pescoço do animal, aquilo que faz com que ele puxe o carro, o animal tenta se libertar, mas ele não consegue, a única coisa que ele pode fazer é puxar o carro, fazer aquele esforço, mas ele está preso, ele está oprimido. E esse é o símbolo, irmãos, usado para exemplificar o pecado, o jugo do pecado, essa coisa que prende, essa coisa que deixa totalmente paralisado o homem, e nós estamos sempre puxando esse fardo do pecado. A todos aqueles que não conhecem a Cristo estão sempre puxando esse fardo, esse jugo que pesa sobre o pescoço dos pecadores. É interessante, irmãos, que as pessoas às vezes fogem, dizem: a religiosidade é um jugo, é uma prisão. As pessoas ficam a todo instante dando desculpas para seguir a Deus, para buscar o Deus Criador de todas as coisas, o único que pode preencher o vazio do homem. A todo instante as pessoas dizem: a religião é uma opressão, a religião é o ópio do povo, trazendo desculpas a todo instante. Mas nós vemos, irmãos, que somente Deus pode nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo, irmãos, aqui estava oprimido por causa dos invasores. Eles conheciam muito bem essa figura de linguagem, compreendiam muito bem esse jugo que estava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros. Eles andavam debaixo da escravidão, eles sabiam muito bem, aliás, eles conheciam isso muito bem, por causa do tempo que eles passaram no Egito, aquela opressão que durou anos, aquela opressão que durou um tempo opressor sobre eles. E no versículo 5, então, veja que o profeta ele diz: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aquilo que
configurava os exércitos bem armados, com botas, com proteção. Essa proteção nada adianta, irmãos, diante do poder de Deus, porque Deus vem para libertar o seu povo. E essa libertação do povo vem com toda essa retirada do jugo, com a retirada das causas, das mágoas que nós temos, das feridas que ferem os nossos ombros, e não há nada mais forte que bata nos ombros do pecador do que o peso do seu próprio pecado. Um puritano chamado John Bunyan, ele diz que o pecado é um atrevimento para com a justiça divina. O pecado é a violação da misericórdia divina. O pecado é a zombaria da paciência divina. O pecado é o desprezo do seu poder, é o desacato do seu amor. E a pregação do profeta Isaías, irmãos, é: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. O apóstolo Paulo, irmãos, corroborando com essa afirmação, ele diz: o pecado não terá domínio sobre nós, porque somos libertos do pecado pelo poder de Cristo Jesus. E aí no versículo 6, irmãos, o profeta, ele como se esclarecesse de uma vez por todas de quem ele está falando aqui, como se ele esclarecesse de forma nítida, como que se desenhando para nós aqui, ele fala de quem ele está falando. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, irmãos, Deus envia o seu Filho. Eis o Natal, irmãos. O Natal é isso, é Deus enviando o seu Filho. O Verbo se faz carne. Esse é o Natal, irmãos. É a redenção do povo de Deus. E vejam que o plano mais fantástico, irmãos, o plano mais maravilhoso que nós conhecemos, já visto na humanidade, nós vemos aqui essa descrição do profeta Isaías. Deus enviando o seu Filho para se tornar homem, um menino nos nasceu. Veja que ele diz ainda: o governo está sobre os seus ombros. É alguém que vem para liderar, irmãos, ser o nosso Senhor, aquele a quem nós colocamos, nós nos debruçamos como servos, como aqueles que querem segui-lo, como discípulos nós queremos segui-lo, porque, como diz lá nos evangelhos, ninguém ensina como ele. Jesus ali subia ao monte e começava a falar, e as pessoas ficavam admiradas e diziam: ninguém fala como ele, ninguém ensina como ele. E é isso que nós cremos, irmãos: ninguém ensina como ele. Ninguém ama como ele, ninguém se compadece como ele, ninguém tem misericórdia como ele. E nós vemos aqui o profeta mostrando quem é esse Jesus que vem de um nascimento que é humilde, na simplicidade das profecias, vem como que aplanando os caminhos. É isso que os profetas dizem. Eles vêm como aplanando os caminhos, numa cidadezinha que não tinha nenhuma importância, talvez a mais simples, nasce numa manjedoura de forma muito simples, porque ele não vem para fazer nenhuma conquista militar, irmãos. Ele não vem para fazer nenhuma conquista militar, mas não vem para revolucionar o mundo, não vem para conquistar o mundo político, mas o seu propósito é muito maior, irmãos. O seu propósito é eterno. O seu propósito é eterno.
E ele não vem apenas, irmãos, para alcançar aquela geração no período onde ele nasceu, mas ele vem trazer benefícios para toda aquela geração, para todas as gerações futuras, para todos aqueles que já tinham morrido porque acreditavam que o Messias viria. E o profeta afirma: o governo certamente está sobre os seus ombros. E esse menino, ele vai crescer, ele vai ter um ministério, ele vai cumprir o propósito de Deus aqui na terra, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, nesse sentido de que a sua palavra traz esse aspecto sobrenatural, inusitado. Você não vê no mundo as palavras que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Esse que vai trazer, esse cheio de conhecimento, de sabedoria, que vai nos trazer o discernimento dos caminhos, vai mostrar os propósitos da vida e vai nos trazer aquele que é a própria palavra de Deus. Deus falou de várias maneiras, irmãos, várias situações através dos profetas no Antigo Testamento, e a nós agora nos fala, como diz lá em Hebreus, pelo seu Filho, pelo Filho de Deus. Veja que ele cita que ele é Deus forte, mostrando a divindade de Cristo Jesus, mostrando claramente que ele passa por aquele estado de humilhação, sofreu a morte, mas como Deus forte, ele vence a morte, mostrando a sua divindade, mostrando o seu poder. Veja que ele fala do Pai da eternidade, aquele que não tem começo nem fim. Ele é o Alfa e o Ômega, e nos levará consigo para a vida eterna, na qual nós já nos apropriamos agora. Nós já vivemos essa realidade no presente, agora, em Cristo Jesus. E ele nos traz aqui, irmãos, uma das necessidades mais claras, mais latentes do ser humano, que é a paz. E o profeta, ele o descreve como príncipe da paz, aquele que traria aquilo que nós realmente sabemos, irmãos, que ele nos traz a paz que tanto necessitamos nesse mundo cheio de aflições, nesse mundo cheio de sofrimento. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Vejam, irmãos, o profeta, ele termina então no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Vejam, irmãos, que nós, diante dessas palavras do profeta, como eu disse, tão distante antes de Cristo nascer, mas tão relevante, tão importante para os dias que nós vivemos, essas boas novas de salvação, essa notícia que reaviva em nós o verdadeiro Natal, irmãos, o Natal que realmente nós devemos viver, porque é o Natal que traz vida, que traz esperança, que traz paz. E a pergunta crucial nessa manhã, irmãos, porque o Natal tem esse sentido genérico que atinge principalmente o mundo ocidental. Nós vemos as pessoas felizes, as pessoas doando coisas, as pessoas dando dinheiro no farol, esse ambiente tão feliz que nos envolve, toda essa coisa bonita que faz parte do Natal. E esse Natal, como eu disse, genérico, que atinge a sociedade toda. Mas há uma pergunta crucial nessa manhã, irmãos, que eu não poderia deixar de fazer. Como é que está a sua vida pessoal? Como é que está a sua alma diante dessas realidades?
Porque, irmãos, há pessoas que ainda vivem oprimidas. Há pessoas que ainda vivem oprimidas, cansadas, sobrecarregadas, sem paz, sem alegria. E nós vemos aqui a palavra do profeta, a pregação do profeta, dizendo que o menino, ele nasceria e ele traria essas bênçãos para o seu povo, essa vida em abundância que Cristo traria para nós, e que nós, irmãos, a partir desse encontro com Cristo, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, nós somos transformados, e apesar das aflições, das dificuldades, nós temos paz com Deus, esse estado de paz, que só conhece, só quem vive, é aquele que realmente entende o Natal, entende Cristo, entende quem é Jesus para o mundo, para a nossa vida. Como é que está a sua vida? Você vive em paz? Você vive alegre? Vejam que o profeta, ele termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E nós, irmãos, diante desse texto que já se cumpriu, esse texto antigo, mas que já se cumpriu, Cristo, o Messias, ele veio, Jesus nasceu na manjedoura, cumpriu o seu plano plenamente, foi recebido nos céus, com louvor e adoração, porque cumpriu, segundo Adão, cumpriu a sua meta, o seu objetivo. E agora, irmãos, nós podemos gozar, nós podemos viver plenamente dessa vida com Cristo. E hoje nós podemos dizer, não mais o zelo do Senhor fará isto, mas olhando, irmãos, de forma retroativa da história, olhando para trás, nós podemos afirmar com toda a convicção: o zelo do Senhor fez isso. Deus prometeu o Messias, Deus enviou o Messias, e o que Paulo chama de na plenitude dos tempos, aquilo que não há comparação no mundo, na história da humanidade, não há evento mais importante do que a vinda de Cristo. Eis o Natal. O Natal é isso, irmãos. A vinda do Salvador, a vinda daquele que nos redimiu, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje, irmãos, nós não andamos mais aflitos, não andamos mais na obscuridade, na opressão, mas hoje nós podemos andar na luz, resplandecendo essa luz, como lâmpadas que mostram essa luz bendita de Cristo Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.